Olá! Hoje nós vamos falar de ateísmo, que vem do grego e significa sem Deus. No sentido filosófico, é a negação ou a falta de crença da existência de Deus. O ateísmo ele é diferente do agnosticismo. Para o agnóstico, não é possível saber se Deus existe ou não. Com a ausência da crença em Deus, as questões éticas devem ser determinadas em função dos objetivos e das preocupações humanas. A morte, nessa visão, marca o fim da existência humana. Bom, vamos direto ao assunto com o Dr. Rubens Teixeira. Olá, Rubens. Olá. Deus ele é uma criação humana do homem mais inteligente para dominar o mais forte? Eliana, se a gente encontra um objeto, qualquer que seja ele, ou uma casa, se nós fôssemos na Lua e encontrássemos uma casa pronta na Lua, com um carro na garagem, nós íamos imaginar que alguém esteve lá. Nós não somos capazes de imaginar que uma casa surgiu na Lua sem que alguém fosse lá e construísse. Se nós encontrarmos uma casa destruída, a gente imagina que um dia ela foi construída e depois destruída. Ou seja, a gente não consegue imaginar coisas simples surgindo espontaneamente. Ora, se a gente não consegue conceber que coisas simples surgiram espontaneamente, como a gente vai imaginar que a complexidade do universo e no aspecto micro, o átomo, a estrutura do átomo, a estrutura de moléculas de alta complexidade, como nós vamos imaginar que tudo isso surgiu do nada? Então, a convicção que nós temos que Deus existe é por meio de uma experiência pessoal de cada um. E quem quiser ter, tem que buscar essa experiência. Se a pessoa acredita que Deus não existe só porque ela diz nunca ter visto Deus, é algo um pouco complicado, porque ela, para acreditar que no mundo existem mais de 6 bilhões de pessoas, ela naturalmente teria que ver essas 6 bilhões de pessoas. Até porque você não enxerga o átomo e acredita que ele existe. Você não enxerga o fóton, que são, vamos dizer assim, dizendo de forma simples, pacotinhos de energia que reagem com o núcleo do átomo e são emitidos pelo núcleo dos átomos. Você não o vê para dizer que eles existem. E existem diversas outras coisas que você não vê e tem certeza que existem. Está me fazendo lembrar a passagem de Paulo, que disse, né, que a fé, a gente tem que crer naquilo que a gente não está vendo, né? A definição de fé. Para certos ateus, a existência do mal é a prova que Deus não existe. Essa posição é a correta? Olha, se eu quiser usar uma definição simplória como essa, eu vou dizer o contrário, que a prova que Deus existe é a prova que o bem existe. Quer dizer, mas só que isso por si só não explica nem que ele existe, nem que ele não existe. Deus existe, Eliana, porque ele interage conosco. Os ateus e os crentes assistem pessoas que recebem Jesus Cristo em sua vida e aquilo que a sociedade não consegue mudar, aquilo que a polícia não consegue mudar, aquilo que o poder estatal não consegue mudar, depois de colocá-los na prisão, depois de dar-lhes remédios, depois de fazer uma série de coisas, nem pena de morte muda o comportamento de um criminoso, Deus muda. Será que alguém tem uma explicação melhor? Se a própria pessoa diz, Deus mudou a minha vida, que outra pessoa poderia dizer melhor do que a própria pessoa que passou a experiência? Deus existe porque Ele fala comigo. Deus existe porque eu interajo com Ele. Alguém dizer que não acredita em Deus porque nunca viu, eu respeito que a pessoa pense isso. Agora, eu queria encorajar essas pessoas que dizem que Deus não existe a fazer uma experiência com Ele. Porque, na verdade, por que eu viria aqui dizer que eu falo com Deus se eu não cresce nele, efetivamente, se eu não falasse coisa alguma? Então, e as pessoas que não conhecem a Deus estão perdendo muito. Por quê? O que será do futuro das pessoas? O que será depois da morte? As pessoas podem dizer, morreu, acabou. E se não acabou? Você não parou para pensar nisso já alguma vez? E se não acabou? E se continuar? Como é que você fica? Só por conta da sua convicção? Talvez até em algumas situações de forma orgulhosa. Eu não mudo o meu pensamento, eu já disse para todo mundo que sou ateu e não mudo. Eu prefiro, às vezes, mudar de opinião do que arriscar o meu futuro. Eu aconselho você a fazer a mesma coisa. Quem é que está mais longe de Deus, o agnóstico ou o ateu? O ateu, ele afirma que Deus não existe. Como ele não consegue provar isso, é uma fé. Ele acredita por fé que Deus não existe. Eu acredito que ele possa ter fé ao contrário, se ele refletir um pouco mais. O agnóstico, ele quer às vezes fugir do diálogo. Eu não sei se Deus existe.
Não consigo provar se Deus existe. Essa forma genérica pode ser uma maneira da pessoa querer fugir do assunto se Deus existe ou não. Se a pessoa disser, eu sou agnóstico, eu não sei se Deus existe, porque ele efetivamente está investigando, essa pessoa está mais próximo de crer do que o ateu. Agora, se a pessoa fala que, eu não sei se Deus existe, porque eu também não quero saber, ela está longe ela não está preocupada com essa questão de se Deus existe ou não. Rubens, sem Deus tudo é permitido, como disse o escritor russo Dostoiévski? Eu acredito que muitas pessoas afirmam que Deus não existe para que ela possa fugir dos parâmetros ensinados por Deus. Ou seja, como Deus não existe, não preciso prestar conta a ninguém. Ou seja, a minha consciência. Aí ele fala assim, não, tenho que prestar conta às outras pessoas. Só que a ideia é diferente. Uma coisa é você prestar conta às pessoas daquilo que elas viram você fazer. Porque as pessoas, quando elas não veem, elas não têm condições de avaliar ou pelo menos de saber que você fez algo. Agora, Deus vê todas as coisas. A Bíblia diz que Deus sonda, esquadrinha os corações. Ora, esse pensamento, essa ideia de que existe um Deus que olha as intenções, o coração, ela choca. E às vezes algumas pessoas, para fugirem do juízo de Deus, daquilo que Deus enxerga, daquilo que Deus vê, ou seja, de um Deus que enxerga todas as coisas, até meu pensamento, elas podem até usar como fuga a ideia de que Deus não existe. Só que o fato delas acreditarem nisso não faz com que Deus não exista. Deus não só existe, como está observando as intenções pelas quais ela diz que Deus não existe. Rubens, pode haver um confronto sadio entre teísmo e ateísmo? Pode. As pessoas acreditam no que quiser, ou pelo menos declaram acreditar no que quiser, fazem as afirmações que quiserem, têm as opiniões que quiserem e nem por isso precisam viver em confronto, em ofensas mútuas. As pessoas têm que se respeitarem, até porque Deus dá o livre-arbítrio a cada um. Tudo bem, vamos agora às nossas considerações finais? Eu queria dizer para as pessoas que dizem que Deus não existe, para elas refletirem sobre como se comportam aquelas pessoas que creem em Deus e se preocupam efetivamente em segui-lo. Não é só aquele que diz, não, Deus existe, eu creio que ele exista, mas é aquele que se preocupa em agradar a Deus. Que tipo de comportamento tem estas pessoas? E veja só, se você investigar se Deus existe, se você tentar fazer uma experiência com Deus, se ele não existir, você não vai perder nada. Agora, se você deixar de lado essa experiência e se Deus existir, vamos dizer assim, você perde muito. Você está pondo em xeque, você está pondo em jogo o futuro da sua eternidade. Eu creio piamente que Deus exista. Eu creio piamente que Deus te ama profundamente. E eu queria dizer que a Bíblia diz que Deus entregou Jesus Cristo, seu Filho, para morrer na cruz, para te salvar e para me salvar, para nos dar direito à salvação. Jesus Cristo ressuscitou, está à destra de Deus, esperando por nós. E por que você não avalia essa ideia? Você não abre o seu coração e não deixa o Espírito Santo de Deus falar no seu coração. Se você, o que é Espírito Santo de Deus? Se não acredita nem em Deus, abre o seu coração, que o Espírito de Deus vai falar no seu coração e você certamente vai mudar de opinião. Muito obrigada. Obrigado. Bom, Direto ao Assunto volta semana que vem. Se você quiser sugerir um tema para um próximo programa, escreva para rubensteixeira@hotmail.com. E também, se você quiser renovar o ambiente da tua casa, fazer algum ambiente que nem esse, né, bonito, não é? Ligue para o telefone abaixo para Arquitelos. Deus te abençoe.